Oi, bom dia. Primeira série, tudo bem? Tudo certo, amores e amoras da professora? A professora está aqui com vocês na página 41, tá? Tive que olhar aqui na minha apostila, porque aqui no livro digital aparece diferente, né? Então, estamos na página 41, onde nós começaremos a falar sobre ligação metálica, tá? Porém, né, eu estou gravando essa aula aqui na segunda-feira à noite e vocês terão amanhã também uma aula ao vivo. Então, nós teremos duas aulas aí na terça-feira e creio que vocês verão primeiro a aula ao vivo, depois que vocês verão a aula gravada. Então, a professora vai passar um pouquinho ali à frente, já na questão dos exercícios, tá? Porque esta parte teórica sobre ligação metálica nós vamos ter falado, então, aí, provavelmente, né, na aula ao vivo, ok? Então, estamos aqui passando aí as páginas que estão falando sobre as ligas metálicas, né? E aí eu vim aqui para a página 43, onde tem os exercícios, e nós já fizemos alguns exercícios, nós já fizemos até aqueles que falavam sobre a ligação metálica, a ligação iônica, desculpem. Então, nós tínhamos falado até aqui a questão número 4, que falava sobre as ligações iônicas, né? Aí, também acho que chegamos a falar aqui sobre a ligação covalente, aqui a que está falando do terremoto, do tsunami que aconteceu no Japão, né? E aí nós falamos ali sobre o potássio e o iodo, o tipo de ligação que aconteceria entre esses dois átomos, né? E aí eu tenho aqui para frente, teria aqui então, a partir da questão número 6, a minha número 6 ainda não está aparecendo aqui, mas a partir da número 6, vocês têm ali também que falam sobre as ligações covalentes. Na verdade, a número 6, ela ainda está falando sobre a ligação iônica, ela está dando ali elementos com as configurações eletrônicas, né, de cada elemento, respectivamente, e aí pede para afirmar que composto seria formado com essas configurações. Então, ali você observaria, por exemplo, isso eu estou falando da número 6, tá? Só vou colocar aqui no cantinho. Ó, nós estamos falando da questão número 6, onde a resposta correta da número 6 é a letra A, tá? Opa, tá difícil, né? Que fica fora da página, daí a professora não consegue mais riscar aqui. Tá, então, letra A é a número 6, certo? Por que é a letra A? Porque quando você tem o composto, por exemplo, o composto M, que tem dois elétrons na última camada, e o composto X, que está aparecendo ali, que tem 7 elétrons na última camada, então o composto M, como ele tem dois, ele vai doar esses dois. E o composto X, que tem 7, ele só vai receber um. Por isso vai ser usado dois átomos do elemento X, tá? Então, por isso que ali na número 6, né, que apareceu ali, então ficaria assim, ficaria M, opa, tentar de novo aqui, M, né, X, X2, tá? Entenderam? Aquela questão que nós temos falado, que eu comentei com vocês em aula, quando você tem os cátions, cátion e ânion, você troca, né? Por exemplo, do M ele tem a carga 2+, porque ele vai perder 2 elétrons. Então, este 2+ daqui se torna a quantidade de átomos do átomo do ânion, né? Do íon negativo aqui, tá? E a carga do outro aqui, que seria -1, porque eles têm 7 elétrons na última camada, então ganha 1 elétron, passa a ser a quantidade do átomo que será o cátion, tá? Então, esses conceitos aí eu revejo ainda com vocês na aula ao vivo e provavelmente mais uma aula desta semana. Nós temos aí, esta semana, encaminhei para vocês uma nota livre, tá? Então, já deve ter chegado aí nos e-mails de vocês o roteiro aí para a nota livre, onde nós faremos uma apresentação de trabalho.
Então, como que vai funcionar, gente? Vocês vão fazer o trabalho escrito, né, por duplas. Eu acho que eu fiz duplas ou trios na turma de vocês, não me recordo agora. Já está separado ali os nomes no roteiro que eu enviei para a solicitação do trabalho, tá? Então, neste roteiro está lá o tema que vocês vão trabalhar e o grupo que vocês estão. Não necessariamente que vocês precisem trabalhar junto em grupo, mas que vocês vão compartilhar do mesmo tema, tá? Então, vocês podem dividir entre vocês para, por exemplo, não ficar repetitivo, né? Um falar uma coisa, o outro falar a mesma. Então, vocês podem dividir entre vocês ali as falas do grupo de vocês, né? E aí, no trabalho escrito também, vocês se organizam, cada qual faz a sua parte direitinho, né? Para me enviar. Então, sim, ficou o envio da atividade ficou até o dia 19, acho que é 19, que é sexta-feira que vem. Então, até na sexta-feira que vem, vocês terão para enviar a parte escrita. A apresentação vai ter que ser um pouquinho antes. Por quê? Porque vocês vão fazer na aula ao vivo. Então, na aula ao vivo, vocês vão compartilhar a tela, caso queiram mostrar algum slide, alguma imagem, algum texto, algum vídeo referente, né, ao trabalho de vocês. É bem simples, assim como nós compartilhamos a tela com vocês, qualquer um de vocês pode, enquanto está na aula, né, que ali é uma reunião, ali do Meet, qualquer um de vocês pode entrar ali e compartilhar a tela, e aí todos verão, tá? Caso não queira compartilhar a tela, queira apenas falar, vocês também terão este tempo para falar, ok? E isso vai ocorrer, então, na aula ao vivo da semana que vem. E a nossa aula ao vivo tem sido na terça-feira. Então, é provável que vocês tenham que fazer esta apresentação já na terça-feira. É bem legal o tema do trabalho. Deem uma olhadinha lá, tem um texto, né, do Word que eu enviei para vocês. Um texto não, um roteiro no Word. Nesse roteiro tem ali um link sobre o filme. Não é um filme, na verdade, é um vídeo, né, um curta-metragem bem rapidinho, acho que tem 8 minutos, para que vocês assistam para responder as questões que estão propostas no trabalho e depois nós discutirmos em aula, na apresentação, ok? 3 pontos de apresentação, 3 pontos do trabalho escrito, beleza? O trabalho escrito pode ser enviado somente um por grupo, porém, se você pegou um grupo que não estiver colaborando, que não estejam fazendo, vocês podem enviar só a parte de vocês, sem problema, beleza? Então, conversem ali com o grupo, vamos fazer? Você faz isso, eu faço isso, né? Fulano faz aquilo, beleza. Daí cada um envia para o e-mail do outro, envia pelo zap, vejam como vocês acharem melhor. Montem a estrutura do trabalho e me enviem lá no positivo que está liberado já. Até sexta-feira que vem vai estar liberado. Caso o colega não colabore, não ajude na elaboração do trabalho, façam a parte de vocês e me enviem somente pelo nome de vocês. Beleza? Voltando aqui, então, nas questões que nós temos aqui, deixa eu apagar, nas questões que nós temos aqui, a número 7, ela diz assim: com base nos seus conhecimentos, diferencie ligação covalente e ligação iônica, né? Ligação iônica e ligação covalente. O que nós aprendemos até agora sobre as ligações químicas? Que a ligação iônica ocorre com o compartilhamento de elétrons, certo? E que a ligação covalente ocorre com, aliás, a prof está falando o contrário, né? Que a ligação iônica ocorre com a doação e recebimento de elétrons, né? E a ligação covalente ocorre com o compartilhamento. Então, vamos colocar aqui. O prof vai parar de falar por um segundinho enquanto escreve aqui para vocês, tá? Senão, acaba dando falha aqui no áudio, né? Então, vamos colocar aqui. Ligação iônica, né? Ocorre com a perda
Então, a prof colocou aqui. A ligação iônica ocorre com a perda... Opa, apareceu errado aqui, né? A perda de elétrons de um átomo e o recebimento desses elétrons pelo outro átomo. Então, assim, pode ser 1, pode ser 2 ou pode ser 3 elétrons doados e recebidos, tá? Então, a ligação iônica é caracterizada pela perda e recebimento de elétrons. Um recebe, um doa e outro recebe. Sempre, né? A covalente ocorre pelo compartilhamento de pares de elétrons entre átomos. Ok? Então, dependendo de quantos elétrons o átomo precisa ganhar ou perder, vai ser ganhar ou perder, né? Quantos ele precisa para completar o octeto, vai ser a quantidade de elétrons que ele vai compartilhar com o seu vizinho, com o elemento, né, que vai formar uma substância com ele, certo? Aqui na sequência nós temos uma perguntinha assim, ó, aqui na número 8. Os elementos oxigênio, cloro, sódio e cálcio são reativos e na natureza são encontrados combinados. O oxigênio e o cloro formam moléculas diatômicas, ou seja, com 2 átomos, tá? Oxigênio e cloro formam moléculas diatômicas. E o sódio e o cálcio podem formar substâncias, como o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, e o óxido de cálcio, que é um óxido que nós ainda não estudamos, as substâncias inorgânicas aí, né? Vocês já vão saber diferenciar daqui uns dias aí entre sais, óxidos, bases, ácidos, tá? Assinale a alternativa em que estão corretas as informações sobre a fórmula química, ligação química e estado físico destas substâncias, respectivamente, tá? Então, nós vamos observar aqui entre essas afirmativas, entre essas alternativas, né? Qual delas que traz a informação correta? Por exemplo, a letra A, ela está dizendo que o gás oxigênio tem a fórmula O2, que é formado por ligação iônica e que ele é um gás. Ele tem fórmula O2, ele é um gás, porém ele não é formado por ligação iônica, ele é formado por ligação covalente, porque ele tem 2 elétrons na última camada, então ele faz com o outro átomo de oxigênio uma ligação covalente, compartilha 2 pares de elétrons, né? Na letra B, Cl2, covalente e gás, certo? O Cl2, cada átomo de cloro precisa de um elétron, então, quando se une a outro átomo de cloro, ele vai fazer uma ligação covalente, vai compartilhar um par de elétrons, e é estado gasoso, tanto que ele é conhecido como gás cloro, certo? E ali a letra C, vocês têm ainda a letra C e a letra D, né, aparecendo ali para vocês, mas ali NaCl é formado por ligação iônica, porém ele é no estado sólido, que é o cloreto de sódio, tá? E o óxido de cálcio não é por ligação covalente, é por ligação iônica. Então, por isso é só a letra B mesmo que está correta, certo? Isso aí na número 8. Na número 9, não está aparecendo aqui para mim, daqui a pouquinho, ou na aula ao vivo, deixa eu ver quanto tempo já estamos de vídeo. Já estamos bastante prolongados. Na aula ao vivo, provavelmente eu mostro para vocês, então, como ficou a questão número 9, tá? A número 10 também nós temos aqui letra A, B e C para responder. E a prof prefere mostrar para vocês na aula ao vivo, porque tem bastante coisas ali para nós discutirmos, certo? A número 11 também é bem interessante, porque ela pede sobre a exploração de minérios, né? Qual tipo de ligação que poderia ocorrer entre o ouro e mercúrio, né?
E aí a número 12, que é a única que é múltipla escolha ali mais rápido, mostrar aqui vocês, a 12, a 13 na verdade, né? Aqui temos aqui a 11 e a 12. A questão número 13, que é aquela que mostra uma talinha. Não sei se vai carregar aqui vocês, porque ela vai para não vai. Então, ali a número 13 é uma que está falando sobre os pontos de fusão, de ebulição, substâncias, né? E então, ali a resposta que se enquadra entre, que conecta e traz todas as informações corretas ali sobre as substâncias, né? A ligação química que pode ser, que apresentam ali as amostras A, B, C e D, são compostos iônicos, substância molecular, metal e composto iônico também. Então, substância iônica é o composto A, o molecular é o B, metal é o C e composto iônico é o D. Beleza? Então, está respondida ali também a número 13. Aí, da número 9 até a 12, eu provavelmente já terei visto com vocês na aula ao vivo desta manhã. Beleza? Então, boa aula, tá? Estudem bastante, vejam lá a nota livre, já vão dando uma olhadinha, vejam o vídeo que é bem legalzinho. E aí nós conversamos. Até a próxima, gente.